Oi, dois ou mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso segundo encontro, essa nossa segunda conversa em torno do Evangelho de Jesus. E hoje eu quero ler para você Mateus, capítulo 5, versículo 14, palavras de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Um dos nossos objetivos, um dos nossos desejos para esses nossos encontros de dois ou mais espalhado por toda a nossa nação, né, e até fora do nosso país, é que os nossos encontros carreguem uma espécie de comunhão formativa, uma comunhão que nos forme, uma comunhão uma comunhão que me transforma, que me ensina cultura. E é interessante a gente entender que quando Jesus ele está usando essa expressão aqui, né, a cidade construída sob o monte, se a gente passa os olhos por esse texto como quem não entende a história, né, como quem não se atenta ao contexto que Jesus está vivendo aqui, parece que é só uma cidade construída lá em cima. Mas na época contemporânea de Jesus, o que acontecia é que Roma conquistava um território, como por exemplo Israel, e aí quando o imperador romano ia construir ali a sua casa, ia construir ali a sua sede, ele procurava o lugar mais alto, a montanha mais alta, para construir a sua casa, e aí qualquer pessoa em Israel que estivesse disperso por aquela região, ao olhar e procurar o lugar mais alto, veria a casa do imperador. Era uma espécie de demonstração de poder. Olhe para cima e verás a casa do imperador, e é a lógica, a cultura e os desejos do imperador que precisa iluminar a nossa convivência, a nossa sociedade. E o que Jesus está dizendo aqui, ele está falando para nós que nós, discípulos de Jesus, nós, seus seguidores, nós somos a cidade construída sob o monte. Nós somos as pessoas que constroem vida, constroem relações, constroem cultura sob o monte. E aí Jesus está dizendo que essa vida e essa construção cultural, essa sociedade, essa cidade construída sobre esse monte é a luz do mundo. O que Jesus está fazendo aqui, na verdade, de maneira bem simples, é tirando essa lógica de que a casa do imperador é o que ilumina toda a terra, que ilumina a cidade, e dizendo, não, quem ilumina a cidade são os meus seguidores, são os meus discípulos. Porque não há nada de iluminar, não se ilumina fazendo o que César faz, não se ilumina matando, não se ilumina na vingança, não se ilumina na construção de poder. Se ilumina nas relações de mansidão, nas relações de perdão, nas relações de generosidade. Então Jesus está fazendo uma troca, ele está dizendo, aquilo ali não ilumina, aquilo é escuridão. Vocês, meus discípulos, são a luz do mundo. E é interessante, né, que nós lemos Mateus capítulo 5, verso 14, e é em Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, que Jesus inicia ali o seu sermão da montanha, onde ele vai praticamente deixar muito claro qual que é o manifesto do seu reino, que é bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Olha só, Jesus está dizendo, isso aí ilumina a cidade. O que transforma uma sociedade, o que ilumina a vida das pessoas não é César colocado acima de tudo e acima de todos, mas é a comunhão das pessoas que seguem Jesus e espalhadas, né, por todo o mundo. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, e eu estou fazendo de vocês, meus discípulos, uma cidade construída sobre um monte. É por isso que ele termina e diz assim, olha, ninguém pega uma lamparina, uma candeia e esconde debaixo da mesa.
Ninguém faz isso, porque uma candeia, uma lâmpada debaixo da mesa não tem utilidade nenhuma. Você faz o que com essa candeia? Você procura um lugar alto e coloca essa luz num lugar mais alto, para que no lugar mais alto essa luz ilumine, brilhe. Olha que interessante. Jesus está incentivando a mim e a você que nós devemos brilhar, deixar com que as nossas boas obras brilhem, porque quando as nossas boas obras brilham, as pessoas que enxergam essa luz que ilumina a cidade glorificam ao Pai. O meu desejo com esse encontro, com essa conversa, é que nós assumamos esse espaço no nosso mundo. Que nós assumamos esse espaço de dizer o seguinte: olha, nesse lugar que eu estou inserido, aqui no meu trabalho, aqui na minha faculdade, aqui na minha família, eu sou essa cidade construída sobre um monte. Essa cidade que ilumina e produz luz na cidade sou eu. Essa pessoa que traz e carrega a vida, o sal que saboreia, o sal que produz sabor na comida, luz no meio da escuridão, essa pessoa sou eu. Não é César, não é a política, não é a religião, não é o meu pastor, não é a igreja, instituição, né? Igreja institucionalizada. Sou eu, aonde quer que eu esteja. O convite de Jesus é que nós, de alguma maneira, sejamos uma espécie de centro cultural. E é essa palavra que eu queria que você guardasse no seu coração. A cidade construída sobre o monte em Israel, na época de Jesus, era uma espécie de centro cultural. Dali saía a cultura da cidade. E o que Jesus está chamando a mim e a você é o seguinte: olha, vocês, na comunhão de vocês, está o centro cultural que ilumina de verdade. Porque é nas relações de vocês que o mundo vai conhecer relações de amor, de fraternidade, de generosidade, de amizade, de perdão. É na relação de vocês que o mundo vai conhecer os pacificadores, os puros de coração, os misericordiosos, os que buscam a justiça. É na relação de vocês. Então, nosso desejo, com esse encorajamento aqui e com esse nosso encontro ao redor do Evangelho de Jesus, é que assumamos esse lugar como pessoas que são luz do mundo e sal da terra. E é nesse encontro que você está aí. Por exemplo, enquanto eu falo com você aqui, tem um monte de gente que segue Jesus lá na minha casa. A gente está tudo junto durante 4 dias já. É uma comunhão formadora. É nessa comunhão, como eu estou lá em casa, como você está aí na sua casa, que a gente molda um ao outro, que a gente ensina um ao outro, que a gente aprende um do outro. Aprende o quê? A cultura do reino de Deus, que é a pessoa de Jesus. Então, o que falta em você tem em mim. O que falta em mim tem em você. Então, a pergunta que fica hoje e a reflexão que eu quero que a gente tenha é: como que eu posso utilizar desses momentos de encontros e de comunhão para que esses momentos me capacitem, me edifiquem, me ensinem, para que eu seja essa cidade construída sob o monte amanhã, no meu trabalho, na minha escola e na minha família. Oro para que o Espírito Santo ilumine aí a conversa de vocês, lembrando que junto com esse vídeo nós mandamos para vocês o nosso resumo, né, a nossa síntese, o nosso jeito de ler tudo isso, os versículos que lemos e também perguntas para reflexão do grupo, e que enquanto vocês refletem, enquanto vocês respondem, enquanto vocês pensam no que foi dito e falado, nossa oração é que o Espírito Santo transforme essa conversa em palavra de Deus e pregação do Evangelho. Que seja assim e até semana que vem. Um beijo no coração.